Salve os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que têm condições, esteja comigo nesse momento lendo a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 15. Sou grato a Deus por mais esse dia, ao qual nós possamos e podemos adorar ao Senhor juntos. Isso é muito bom. Essa união em Cristo, esses momentos são singulares. Ouvir na nossa casa é muito gostoso. Ouvir uma pregação e ter acesso a ela no nosso computador, no nosso celular, é muito gostoso. Mas nada substitui o calor humano de estar junto com o irmão, adorando e bendizendo ao Senhor. Por isso que quando a Bíblia fala que eu e você somos igreja, Ele nos trata no conjunto. A igreja é o corpo, são a união de pessoas. Por isso que ele diz, olha, vocês são um corpo de Cristo, porque um corpo tem muitos membros, não é feito de uma coisa só. Por isso que ele diz lá também, o sábio Salomão em Eclesiastes, olha, é melhor serem dois do que um, porque um caindo, o outro levanta. Então nada substitui esse momento ao qual nós podemos estar com os nossos irmãos, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Claro que com todas as restrições, claro que no meio deste momento, com todas as restrições, número reduzido, mas nunca nada substituirá a palavra do Senhor juntamente com o corpo de Cristo. Vamos ler a palavra no capítulo de número 15 do livro de Lucas, versículo de número 11. É uma passagem muito conhecida pelos irmãos, mas é o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Confesso que não era isso, não tinha preparado, não tinha nada, mas no decorrer do culto, Deus não me deu paz no meu coração fora dessa palavra. E diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegremo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Curve sua cabeça e feche seus olhos.
Meu Deus maravilhoso e meu Pai, neste momento na Tua presença, pedimos a Tua orientação, a Tua direção. Senhor, que todo problema, todo empecilho e toda obra do inimigo caia por terra, e que possamos ouvir a Tua voz, estarmos sensíveis ao que o Senhor tem a falar conosco. Me coloco à Sua disposição e que seja feita a Tua vontade. Cada um de nós saia daqui, Senhor, regozijando a Tua palavra e cheios do Teu Espírito. Nos conduza e nos guia para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Uma palavra que com certeza você já ouviu, você conhece, você já ouviu alguém ministrar sobre ela. Mas alguns detalhes que nos chamam a atenção dentro dessa mensagem, alguns detalhes que nos chamam a atenção dentro dessa parábola a qual Jesus contava. Ele começa dizendo sobre a história de dois filhos, de um pai a qual tinha um bom dinheiro, um pai a qual tinha servos à sua disposição. Dois filhos que estavam convivendo, vivendo com o pai. Chega um momento em que um desses filhos, ele diz: olha, pai, me dá a parte da herança que me pertence, pois eu vou sair de casa. Me dá o que me pertence. Dá a parte que é minha. Mas você que é pai, você sabe que você pode ter 5, 6, 4, 1 filho, 2. Você sempre vai tratar os seus filhos da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Os filhos podem ter temperamentos diferentes, mas você se sacrifica igualmente por todos eles. Você faz o que é bom para todos eles, dentro das suas limitações. Esse pai tinha 2 filhos, mas só um estava insatisfeito, só um queria sair. Só um queria ir para longe de casa, fazer coisas que não eram do agrado do pai. Então ele fala: pai, dá a minha parte. Mas, como que você recebe a herança do seu pai? Como você recebe a herança da sua mãe? Como você recebe a herança de alguém? A herança só é dada a alguém depois que esse alguém morre. Eu não posso pegar a herança do meu pai, pois meu pai está vivo. Eu não posso pegar a herança da minha mãe, pois minha mãe está viva. E isso é usufruto dos meus pais. Eu só poderei ter um dia o que é do meu pai e da minha mãe, o dia que eles vierem a faltar. O filho naquele momento está menosprezando a existência do pai. O filho naquele momento está querendo adiantar algo que só era proveito dele quando o pai morresse. Ele estava menosprezando a vida do pai, querendo algo que não poderia ter enquanto seu pai estivesse em vida. A recompensa do que ele queria, a herança era mais importante do que a vida do pai. A herança, o dinheiro era mais importante do que ter a presença do pai com ele. Ele preferia ter o dinheiro e sair de casa, fazer o que lhe aprazia, do que estar debaixo dos mandamentos do pai dele, desfrutando do que o pai lhe oferecia. E muitas pessoas dentro da igreja menosprezam a presença do pai. Muitas pessoas menosprezam que Deus está vivo, que Jesus ressuscitou, a presença do Espírito Santo, porque querem as riquezas materiais. Se preocupam tanto com as riquezas espirituais, materiais, que não dão valor à presença do Pai. Que não dão valor à presença do Pai na casa, que não dão valor à presença do Pai na vida. Você fala: eu vou adorar ao Senhor. Aí você vem para um culto, você assiste um culto. Aí você sabe que na igreja, você sabe que durante um culto, você sabe que nos momentos, a presença do Espírito Santo, ela é viva, ela é poderosa e pode te tocar, pode te encher, que você é um templo do Espírito Santo. Mas você não se porta dessa maneira diante da presença dEle. Você não se porta dessa maneira diante da presença dEle.
Você sabe que seu corpo é um templo, mas você não se porta como um templo. Você sabe que a presença de Deus está nos lugares aonde você vai, está em um culto, mas você não se porta diante da presença de Deus com a reverência e não acredita nisso. As pessoas endureceram seu coração para a presença de um pai, por causa de bens, por causa de riquezas e por causa do que ele pode dar e não por causa do que ele é. Esse filho então fala, daqui que eu vou embora, eu vou sair daqui, ele sai. Mas esse filho ele tinha caráter, esse filho pelo menos ele tinha caráter. Ele saiu da casa do pai, porque na casa do pai ele não poderia fazer as coisas erradas que ele queria. Quando ele volta, o irmão dele fala, olha, o teu filho saiu e gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, vivendo dissolutamente. Se ele pudesse fazer o que era errado na casa do pai, ele não precisava sair de casa. Mas a Bíblia faz questão e Jesus deixa claro que ele foi para uma terra longínqua, porque dentro da casa do pai, ele não poderia fazer aquilo. Ele está falando, você está decidido a pecar, você está decidido a errar, você está decidido a fazer o que não presta, o que não convém, você está no seu coração decidido a fazer o que não é da vontade do Senhor, então pelo menos tenha o caráter de não sujar o nome da igreja, de não sujar o nome de Deus, de não sujar o nome da noiva do Cordeiro, aleluia! Todos nós erramos, estamos sujeitos ao pecado. Mas se você está decidido a continuar no pecado, não suje o nome de Deus, não suje o nome do Pai. Sai de casa, vai para longe, mas não suje o nome da noiva do Cordeiro. Jesus diz assim, olha, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Ai daquele. O filho estava decidido em continuar no pecado, em escandalizar, mas dentro da casa do pai não podia, ele foi para longe, por quê? Porque o pai não ia deixar o nome dele se escarnecer, o pai não ia deixar a casa dele virar bagunça, o pai não ia deixar a casa dele virar um bordel, o pai não ia deixar o filho fazer o que queria, porque lá tinha regras, lá tinha autoridade, e lá o pai tinha que ser respeitado. Então em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós estamos sujeitos e erramos, mas se o seu coração está disposto a continuar na prática do pecado, tenha caráter e não suje o nome da noiva do Cordeiro, aleluia, porque ai daquele que suja o nome da noiva do Cordeiro. Ou você nunca ouviu, vou para a igreja para ser crente igual fulano? Ai desse. Vou parar de beber para quê? Para ser crente igual ciclano? Ai desse que escandaliza o nome de Deus. O filho pelo menos teve a consciência, o caráter. Não vou denegrir a imagem do meu pai, não vou sujar a casa do meu pai, estou decidido a fazer o que é errado, vou fazer longe da casa. Foi para uma terra longínqua, fez tudo o que queria, tudo que estava na mão dele, tudo que dava para fazer ele fez. Acabou o dinheiro. Ah, Mateus, mas você está mandando eu sair da igreja? Aquele que tem encontro com Cristo, aquele que verdadeiramente quer seguir a Cristo, ele pode até errar, mas o seu coração se arrepende, a sua alma se entristece, ele busca o conserto. Aí ele diz, olha, aquele que está limpo, limpe-se mais, mas o que está sujo, suje-se mais. Deus, ele é um bom pastor, mas ele também é o justo juiz. Ah, mas Jesus, ele falou assim, olha, eu sou o bom pastor, e aí na parábola ele fala, ele foi buscar a ovelha perdida. Exato, a ovelha que se perdeu, Jesus foi buscar, o bom pastor foi buscar, mas o filho que estava decidido a pecar foi embora e ele ficou esperando o filho voltar. Pessoa que se perde, o bom pastor busca. O filho que sai rebelado, que sai porque quis, a igreja está preparada para quando ele voltar. Ele gasta tudo, aí diz que acabou a comida, acabou o dinheiro, e aí a Bíblia vai dizer lá no versículo de número 14,
que toda a terra que ele estava começou a padecer de uma grande fome. Toda a terra que ele estava começou a padecer de necessidades. Assolou uma necessidade tão grande naquele lugar, que ele foi procurar emprego. Normal, você pai de família, você mãe de família, você jovem. O dia que a coisa apertar, você vai atrás de um emprego, você faz qualquer coisa. Não importa, você vai fazer o que tiver. E ele foi lá e falou, vou então apacentar desses porcos, porque isso é o que dava para fazer. Mas a terra se moveu de um jeito que não foi só necessidade para ele, foi necessidade para a terra de todo mundo, para todo mundo. Aí você diz assim, olha, está dando errado tudo na minha vida, está dando errado tudo na minha história, está dando errado, eu coloco a mão, parece que as coisas param de funcionar, parece que eu coloco a mão, nada mais dá certo, parece que eu coloco a mão e não vai de jeito nenhum para frente, e tudo perto de você começa a dar errado, tudo perto de você, todo mundo perto de você, parece que está dando errado, não está dando nada certo. Aí a gente coloca a culpa no inimigo. Satanás está furioso comigo. O inimigo da minha alma está querendo de todo jeito tirar minha paz, tirar minha alegria. Mas você não está jejuando, você não está orando, você não está frequentando os cultos, você não está fazendo nada para Deus, você não está fazendo evangelismo, você não está cutucando o inimigo, como você tem coragem de falar que é o inimigo que está te provocando? Situações ruins não são culpa somente do inimigo. Muitas das vezes é a nossa própria vida, o nosso próprio nariz, nossas próprias mãos, que não estão debaixo das mãos de Deus. Aí a gente fala, é culpa do inimigo, é culpa do inimigo nada, foi um menino que saiu de casa. Se tivesse debaixo da casa do pai, ainda tinha pão, alimento e cuidado e carinho. Está com problema na seca, com tudo, passando fome, trabalhando por porcos, porque saiu de casa. Não foi porque o inimigo estava furioso. Aí, a gente hoje não está fazendo nada para dar trabalho para o inimigo. Não está fazendo nada que Jesus mandou. Aí quando a prova, a luta vem, a gente fala, é culpa do inimigo. Não, é a gente que se afastou de Deus. É a gente que se afastou da presença do Pai. Não é tudo culpa do inimigo, não. É a ausência de Deus. Ah, minha família parece que está com um problema atrás do outro. Meu Deus do céu. Mas Jesus está lá dentro da sua casa, administrando sua família? Ah, mas parece que o inimigo se revoltou contra os meus filhos. Mas quando era criança, ensinou o menino no caminho que devia andar, a menina no caminho que devia andar, ou está colhendo os frutos do que você fez lá atrás? Meu casamento não é abençoado, o inimigo está lutando. Será que o inimigo está lutando? Ou foi seu namoro que não deu certo, que você fez o que não devia, ou está pagando as consequências de não ter orado, de não ter buscado a direção de Deus para o seu casamento? Não, mas é o inimigo. É nada, muitas coisas é o inimigo sim, mas se você não está lutando, se você não está fazendo algo para o Senhor, se você não está dando trabalho para o inimigo, não vem colocar a culpa no inimigo, é falta de Deus na tua vida, é falta de voltar para debaixo da proteção de Deus, é porque você se afastou da presença do Pai. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele provocou uma fome em tudo, em todo lugar. Porque se o problema fosse só para aquele moço, ele poderia ir para qualquer lugar que ia ter alguém bem de vida para ajudar ele. Se a fome tivesse só na barriga daquele moço, ele poderia trabalhar por um bom salário e nunca voltava para casa. Se somente o dinheiro daquele moço tivesse acabado, ele poderia trabalhar para um senhor rico e nunca mais voltava para casa. Mas Deus, Ele é tão bom, que em tudo Ele faz as coisas perfeitas, para que nós possamos aprender e retornar para a casa dEle. A fome assolou tudo, e ele teve que ir lá trabalhar cuidando de porco. E diz que a fome era tanta que ele até desejava comer o que era dado para os porcos. Não é um alimento bom, não é um alimento que gostamos, não é um alimento que ele ou eu, você comeria, mas é o que tinha. Por quê? Porque quando você está longe da presença de Deus, quando você está longe da presença do Pai, quando você não está fazendo o que é do agrado de Deus, você deseja coisas que normalmente você não desejaria.
Você se contenta com coisas ruins que você normalmente não se contentaria. Ele desejou algo podre, ele desejou algo ruim, porque ele não tinha o que comer. Se tivesse dentro da casa do pai, estava tudo certo, tinha comida na hora certa, tinha gente servindo ele. Mas longe da casa do pai, a gente começa a desejar o que é ruim. Você olha e fala, olha, o casamento de fulano é abençoado, né? Que esposo abençoado. Nossa, esse rapaz aí que é casado. Nossa, olha essa mulher, que mulher, hein? O casamento lá, olha que homem de sorte. Meu Deus, que mulher. Você pode ser a bênção do seu casamento ou a maldição do seu casamento. Aí começa a desejar a mulher de um, o homem de outro. Aí começa a se contentar com coisas ruins, coisas do mundo. Se contenta em se alegrar uma hora bêbado, em vez de se alegrar uma hora na presença do Senhor e ter o dia inteiro abençoado. Deseja fazer o que não deve para suprir a carência do que você gosta. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhei no mês de janeiro como promotor de vendas, tinha uma marca de bolacha, e aquela bolacha nunca dava saída. Era a que menos vendia de toda a linha. Era a que menos vendia entre todas as outras. Porque ela não era tão gostosa, tinha outras melhores. Mas o dia em que as melhores entravam em falta, porque todo mundo comprava, aquela ruim começava a sair. Mas não é porque as pessoas gostavam dela, é porque não tinha outra melhor para levar. Você vai no mercado, se não encontra um produto, você leva de outro, mas você não perde a viagem de ter ido no mercado. Quando você não está na presença de Deus, você troca o que é bom por coisas que estão acessíveis a você. Você troca o que é bom por coisas que estão de fácil acesso a você. Aí você fala, nossa, pandemia, né? Deixa quieta a igreja. Já diminuiu o número de cultos mesmo? Se não está tendo culto, para que eu vou ouvir um louvor? Para que eu vou ouvir uma palavra no meio da minha semana? Para que eu vou ler a Bíblia? Já não está tendo culto mesmo? Aí você começa a se contentar com a situação. Se conformar com o que você está vivendo. Está na pandemia, né? Está todo mundo desse jeito, orando menos, cantando menos, indo menos para a igreja. Está todo mundo de qualquer jeito. Você se contenta com essa situação. Mas o menino se lembrou de algo. Enquanto ele comia, enquanto ele desejava comer, a Bíblia fala assim, olha, e ele se lembrou dos trabalhadores do seu pai. Que os trabalhadores do seu pai tinham abundância de pão. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. E ele lembra de quem? Dos trabalhadores do pai dele. Ele não tinha comida. Os trabalhadores do pai tinham comida. Pegou? A mesma função, o mesmo trabalho, porém as recompensas pelo trabalho eram diferentes. Os dois estavam sob o comando de um senhor. Os dois estavam trabalhando. Os dois tinham um salário. Mas um era em abundância e o outro era padecendo necessidade. Ele estava falando assim, olha, não é a função que eu desempenho, não é o lugar que eu ocupo, não é a posição social que eu estou, não é o momento de pandemia, não é o meu esposo ou a minha esposa, não é o lugar que eu trabalho. A diferença está em quem está submetido à minha vida, a diferença é em quem está a minha confiança. Não importa se eu trabalho em A ou em B, se Deus é o meu Senhor, se Ele está no comando da minha vida, Ele é poderoso para me abençoar tanto em A quanto em B. O meu casamento está ruim, o meu casamento está com problemas. Ei, a diferença não é o teu esposo ou a tua esposa, é quem governa o teu casamento. Não é que você está passando por tudo isso e está dando mal, é porque você não está sobre as mãos de Deus. Podia trabalhar em qualquer lugar, a diferença era o dono do trabalho.
Os trabalhadores do pai dele tinham abundância, ele também trabalhava e não tinha nada. Então não é, vou mudar de igreja, vou trocar de marido, vou largar a firma. Coloca Deus na frente de tudo, que você vai ser abençoado no que você tem. Coloca Deus na frente de tudo, que você vai ser abençoado aonde você está. Deus não te mandou sair, então não precisa sair, somente coloque Ele na frente, que é onde você está, você vai ser abençoado. Mas ele lembrou da casa do pai, falou, vou voltar, e fala, pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, e faz-me como um dos teus servos. Ele começa a voltar para casa, todo arrependido, viu só? A ovelha que se perde, ela retorna, mas aquele que sai decidido a cometer o ato mau e o pecado, deve se arrepender e voltar para os braços do Senhor. Nesse mesmo capítulo ele fala sobre a ovelha que se perdeu, sobre a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha que se perdeu, o pastor foi buscar, sarou e da onde estava trouxe. A dracma perdida foi dentro de casa, a mulher que teve que procurar dentro de casa, e o filho que se decidiu a sair, ele mesmo teve que se arrepender e voltar para dentro de casa. Ah, mas ninguém vem na minha casa, o pastor não vem aqui, nenhum irmão vem fazer visita. Se você saiu decidido a pecar, o mesmo distanciamento daqui na sua casa, da sua casa aqui. Agora, se você se perdeu, o bom pastor te busca. Mas se saiu decidido a pecar, o pai está de braços abertos esperando dentro de casa. Ele volta. E aí lá no versículo de número 20, imagine a cena. O filho já tinha se arrependido de ter saído. O filho já queria voltar para os braços do pai. O filho agora está voltando para os braços do pai, com o coração arrependido e com as palavras de confissão preparadas na sua mente. A Bíblia vai dizer que quando o filho ainda está longe, o pai avista o filho. E quando o pai avista o filho de longe, o pai faz o quê? Sai correndo ao encontro do filho. E quando eles se abraçam, se beijam, o filho começa a pedir perdão para o pai. Há uma alegria. O pai fala, filho, vamos fazer uma festa. Você estava morto, mas você viveu. Você estava perdido, mas foi achado. Você saiu, mas você voltou. Eu estou alegre. Agora imagine a cena. Um exemplo simples. Faz de conta que eu sou o pai. E vocês são servos, que estavam trabalhando no momento. Eu estou aqui, estou vendo quem está passando na rua. Estou olhando o portão. Você é um servo. Você está trabalhando. Você limpando a casa. Você consertando a porta. Você fazendo café. Você lá no meio do mato, cuidando do porco. Você cuidando das ovelhas. Ninguém está nem um pouco preocupado, ou vendo o que está acontecendo lá. Porque cada um está no seu afazer, fazendo o que lhe convém. Mas eu estou aqui esperando o que está acontecendo. E quando eu vejo o filho de longe, eu saio correndo para lá. E o que acontece lá você não vê. O que aconteceu lá você não enxergou. O que aconteceu lá você não tem ideia do que se passou. Porque você estava na sua ocupação. E o menino estava longe, o pai saiu correndo até lá. Na tua ocupação você não viu o abraço. Na tua ocupação você não viu o filho pedindo perdão. Na tua ocupação, você não conseguiu enxergar o filho pedindo perdão, beijando o pai, abraçando ele e se reconciliando com o pai. Mas quando o irmão chega e pergunta o que está havendo para o servo, o irmão fica com raiva. Por quê? Porque o servo só falou assim, seu irmão que voltou para casa e seu pai fez uma festa. O pai viu o abraço, o pai ouviu as palavras de arrependimento. O pai estava do lado e recebeu um beijo, e por isso ele diz, olha, o que estava morto reviveu. Primeira descrição.
O que estava perdido retornou, segunda descrição. O que estava longe voltou para casa, terceira. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Agora o servo que não viu nada, o servo que não contemplou o que aconteceu lá, ele só disse assim: seu irmão retornou e seu pai está fazendo uma festa. E aí o irmão ficou furioso, porque o servo foi querer falar, mas o único que contemplou o que aconteceu foi o pai. E essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite. As pessoas vão falar e falam: nossa, fulano de tal está querendo profetizar, fulano de tal está querendo pregar, agora fulano de tal quer ser crente, agora você aí estava ontem no mundo, agora hoje está querendo fazer as coisas na igreja. Nossa, ontem você pecou, hoje você está aqui na igreja querendo cantar. Mas servo nenhum sabe o que aconteceu entre você e o pai. As pessoas aí falam: nossa, está querendo ser usado por Deus, está se achando profeta, mas ninguém sabe o que aconteceu entre você e o pai. Às vezes hoje você está desviado, às vezes hoje você não sente mais a presença do pai, mas o pai também te espera e corre ao teu encontro quando você decidir voltar para os braços dele. Talvez hoje você não sente mais a presença do Espírito Santo, talvez hoje você se distanciou da presença do Espírito Santo, mas quando você decidir voltar a sentir a presença dele, o pai está preparado e te esperando de braços abertos para correr ao teu encontro e renovar a tua vida espiritual. Talvez a pandemia te afastou da presença do Espírito Santo. Talvez a pandemia te afastou e você não sente mais a presença do Espírito Santo. Mas o dia que você decidir vir receber a presença, o dia que você decidir no seu coração que você quer ser renovado, Deus vai estar preparado para renovar o seu coração, teu espírito e a tua alma. Mas as pessoas vão me olhar, vão me julgar, vão dizer que agora eu quero fazer. Mas Deus sabe o que aconteceu lá. Deus sabe o que você pediu. Deus sabe as noites que você passou jejuando, orando, se consagrando. Deus sabe os dias que você passou em renúncia. E Deus contemplou, embora o homem não tenha contemplado, o Deus viu. E o que o homem dizer não importa, porque o importante é o que aconteceu lá com você e o pai. Às vezes você está desviado, você está afastado, você não sente mais a presença do Espírito Santo. Você tem o dom de línguas, mas faz tempo que você não é usado, não fala em língua estranha, não profetiza, não ora por enfermos. Faz tempo que você não tem visões, faz tempo que você não sente a presença de Deus, porque você fala: na minha casa eu não consigo sentir. Ah, os cultos são diferentes, eu não estou conseguindo me habituar. Mas quando você tirar isso do seu coração e falar: não, aqui é a casa de Deus, aqui o Espírito Santo habita, eu sou o templo. Quando você valorizar essa presença e quiser receber ela, o Espírito Santo terá o prazer em renovar a tua vida, o seu chamado, os teus dons, e você novamente voltará a ser uma bênção nos braços de Deus. Fica de pé para a gente orar. Essa foi a palavra de Deus para o meu coração. Esquecendo a presença do Pai. Não dando valor à presença do Pai. Você sabe que você é templo, que você vem no culto adorar e que Ele se faz presente. E qual é a sua reação diante disso? Qual é a sua reação diante de tudo isso? Mas nós vamos orar. Muitos não vão entender, porque o que se passa entre você e Deus, ninguém fica sabendo, é só entre vocês. Mas é o suficiente para Ele te receber de volta, te renovar, e você está debaixo da presença do Pai. Ah, mas é só para Ele? Não. O filho que ficou em casa, nunca faltou o pão,
nunca faltou água, nunca faltou proteção, nunca faltou carinho. Então, se você ainda está sensível à presença de Deus, dentro da casa do Senhor, se mantenha firme, que Deus suprirá as suas necessidades. Se você está longe, afastado e não sente a presença de Deus, volta para conviver junto com teu Pai, que novamente terá suprimento, novamente terá proteção, novamente terá a presença dEle na tua vida. Vamos orar. Meu Deus maravilhoso, meu Pai, nós entramos na tua presença neste momento, Senhor, e essa foi a palavra que o Senhor colocou ao nosso coração, Pai, para que ministrarmos, meu Pai, diante de cada um, Senhor, dos teus filhos, dos meus irmãos. Papai, nesse momento eu não sei, Senhor, qual é a situação de cada um contigo. Se essa pessoa está fraca, se essa pessoa está longe, se ela está desviada, se ela está dentro de casa e sensível à tua presença, eu não sei. Mas isso foi o que o Senhor colocou ao meu coração. E nesse momento, Senhor, eu só tenho um pedido. Confirma a tua palavra no meio dos teus filhos. Confirma a tua palavra no meio dos meus irmãos. Espírito Santo, confirma a palavra ministrada no coração de cada um. E aonde estiver as pessoas e teus filhos que saíram de casa, nesse momento, meu Pai, sintam um abraço teu, Senhor. Nesse momento, sintam a sua alma abraçada por ti, Pai. E possam, Senhor, ser renovadas espiritualmente. Possam ser renovadas, meu Pai, e voltarem a sentir a tua presença. E sentirem os seus olhos molhados pelas lágrimas. E a sua alma alegre pelo seu toque. E aqueles que estão, Senhor, firmes na tua presença, que recebam graça, que recebam renovo, que recebam ânimo, que recebam mais da tua presença, para continuar firme no dia da aflição, para continuar firme no dia da tentação e alcançar a coroa da vida. Mas que todo aquele, meu Pai, que tem o coração sincero e te deseja, receba de ti a tua graça, a tua presença e a tua bonança. Que receba de ti, meu Pai, o refrigério para a alma, o consolo para a ferida, e as suas necessidades sejam supridas pelas tuas mãos. E o teu Espírito Santo, Pai, arranque a tristeza e traga alegria. Tira a angústia e traga paz. Tira, meu Pai, a calamidade e traga tranquilidade, a confiança. A enfermidade saia e venha a vida. A morte vai embora e a tua presença traga a vida, Senhor. E o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido. Mas todos saiam daqui debaixo da tua presença, debaixo da tua graça, conservando o espírito, conservando, Senhor, na tua alma a tua presença. E todos nós, meu Pai, possamos viver longos dias dentro da tua casa, recebendo a tua bênção e sendo agraciado pela tua presença. Esse é o meu pedido, essa é a nossa oração nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.